pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Jeremias Pele, 18ª Graphic MSP. Para quem não sabe o que é a Graphic MSP, são releituras dos personagens do Maurício de Souza, feito por vários artistas brasileiros, voltadas mais para um público adulto, né? Não é tanto para o público infantil, embora boa parte das vezes uma criança um pouquinho mais velha, uns 10, 12 anos, já consegue ler e curtir. Mas o foco é um público juvenil adulto. O seguinte, Jeremias Pele tem roteiro do Rafael Calça e arte do Jefferson Costa. O Rafael Calça essa é a primeira história dele que eu leio. Eu nunca li nada que esse cara escreveu e aqui a primeira experiência foi boa. Daqui a pouco eu vou delimitar um pouquinho melhor isso, explicar um pouco. Mas o Jefferson Costa, eu já li, já vi a arte dele num magnífico álbum brasileiro aí que é La Dançarina, que é uma história ambientada em São Paulo durante o surto de gripe espanhola do começo do século XX. Deixa eu mostrar um pouco a arte do Jefferson Costa para vocês verem como é que é. É um traço que eu curto, assim, estilizado, meio cartunesco, que, pelo menos para as duas histórias que eu li, funcionou muito bem. Embora, olhando aqui, o traço dele em Jeremias Pele é distinto daquele que ele usou em La Dançarina. Isso mostra que o artista está adaptando a arte dele ao roteiro que lhe foi entregue. Mas vamos lá. Em Jeremias Pele, o Rafael Calça e o Jefferson Costa, eles contam uma história que é muito triste. Mas não é triste meramente porque eles escolheram encontrar um drama, uma situação terrível dos personagens. É triste pelo diagnóstico social que ela apresenta. Ela é triste porque é verdadeira. Ela é triste porque é bem calçada na realidade. O que nós vemos aqui? Uma breve sinopse, né? Nós vemos uma criança negra descobrindo o ponto de vista dos outros sobre ela. Na verdade, uma criança percebendo a primeira vez que o olhar dos outros sobre ela é pejorativo, né? Uma criança descobrindo racismo na sociedade. E como é que eles mostram isso? Da seguinte maneira. Jeremias é uma criança muito legal, um moleque de gente boa, o melhor aluno da sala, e um belo dia a professora vai passar um trabalho, né? E o trabalho vai ser cada criança interpretar uma profissão. E as crianças começam aquela bagunçada danada, cada uma quer falar sobre aquilo que curte, sei lá, jogador de futebol, astronauta, o Jeremias quer ser astronauta, e a professora fala, eu vou escolher. E ela vai escolhendo, apontando para cada um, e para o Jeremias ela aponta e diz, você vai ser pedreiro. E isso mexe com ele. E aí chega em casa, ele fala para a mãe meio triste, a mãe pergunta se houve algum sorteio, não houve. E, na verdade, o que a professora fez foi equacionar o negro e o pedreiro. E aqui tem algo muito legal, cara, uma sensibilidade muito grande do roteiro. Porque o avô do Jeremias era pedreiro. Então ele se sente mal por ter sido escolhido para ser pedreiro e, ao mesmo tempo, ele se sente mal por se sentir mal por ter vergonha de ter sido escolhido para ser pedreiro. Isso é uma coisa muito interessante porque aponta dois elementos do legado da escravidão no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Alguém pode, ao ler isso aqui, dizer mas a realidade é mais complexa, né? Nenhuma criança descobre que sofre racismo assim, né? Porque na história realmente dá a entender que foi a primeira vez que o Jeremias sofreu algo desse tipo. Na verdade, o racismo é mais cruel, e porque a criança negra ela sofre esse olhar desde sempre. E, cara, mas eu acho que a escolha dos artistas, né, do Rafael Calça, do Jefferson Costa, foi muito acertada. Porque tudo bem, por mais que esse olhar seja desde sempre, há um momento do start, né, da consciência disso. E fazer isso da maneira que eles fizeram ressaltou o drama do garoto e da família dele. Como o Jeremias é um coadjuvante, a Turma da Mônica, com características pouco delineadas, os autores colocaram muito de si mesmos nele. Isso é dito por eles aqui, né? Isso é mencionado aqui no álbum, nos textos que há no álbum. Inclusive, eles colocam situações pelas quais eles passaram. Isso dá a esse quadrinho aqui um caráter testemunhal. Cara, e o seguinte, o tema é relevante?
pra caramba. Mas não é apenas isso. O quadrinho é bom. O tema podia ser relevante e o quadrinho ser uma porcaria. Né? Depois ele dizer, caramba, realmente, cara, trouxeram uma discussão importante nessa gráfica MSP. Mas esse quadrinho é ruim. Não, não é. O quadrinho é muito bom. A história é bem trabalhada. Ela é um recorte de uma situação. O sofrimento de não ser tratado como igual. E particularmente eu gostei muito da maneira que os pais foram trabalhados. Porque os pais também sofreram esse drama. Os pais são negros. E eles lidaram com isso de maneira diferente. Agora vem o filho passando por isso, não sabem o que fazer em relação ao filho. E o seguinte, a literatura, o cinema, as histórias em quadrinhos, elas têm o poder de nos fazer, de certo modo, vestir a pele de outros. Por exemplo, a gente lê uma história, sei lá, A Morte de Van Litt. Então a gente consegue vestir um pouco a pele de alguém que está se aproximando da morte. Esses últimos dias de um moribundo, da solidão de alguém que tem uma doença e é abandonado pela família. E Jeremias Pele, e aí o título ganha um outro significado, né? Faz com que a gente vista um pouco a pele do personagem. E faz com que quem, por exemplo, experimenta a mesma dor que o Jeremias veja o assunto trabalhado de maneira bonita e não só bonita, né? Ver a sua dor tornada arte, mas também apresenta caminhos, uma reflexão sobre isso. E quem não experimenta esse tipo de dor, né, não sofre socialmente com racismo, vê um pouco como é que a coisa é e se sente interpelado. Particularmente, lendo Jeremias Pele, eu lembrei muito de um livro publicado no Brasil em 1883, do Joaquim Nabuco, que é O Abolicionismo. Recomendo muito ler esse livro, um livro agradável de ler. E é um livro no qual o Joaquim Nabuco argumenta a partir não só da moralidade, né, da escravidão ser errada, mas argumenta sociologicamente contra a escravidão, a favor da abolição. E o seguinte, né, o Joaquim Nabuco diz que mesmo que a abolição acontecesse naquele momento, a obra da abolição ela seria inacabada, porque passamos séculos sob esse regime e viveríamos consequências dele, que a escravidão estruturou a sociedade brasileira de tal modo que há inúmeras consequências. E duas coisas assim que a gente pode pensar, né? Claro que o racismo está ligado à escravidão, esse legado da escravidão, mas há uma outra coisa que a história trabalha, né? Que é essa aversão ao trabalho manual. O trabalho manual sendo visto como algo inferior. Então, o negro é inferior, o trabalho manual é inferior. Por isso que o negro deve ser pedreiro. E eu fiquei pensando, né? E ao mesmo tempo, o Jeremias percebe isso na história. Por isso que ele tem vergonha de se sentir mal. Porque, na verdade, ele não queria que pedreiro fosse mal visto. Mas, ao mesmo tempo, ele também não queria ser inferiorizado e a profissão inferioriza. Cara, isso foi de uma sensibilidade sociológica dos autores que é muito bacana. Muito legal mesmo isso, assim. E essa coisa, né, que a escravidão deixou vários legados, né? Essa versão trabalho manual como se ele fosse coisa negativa, né, como algo fosse coisa ruim, né, é coisa de escravo, e esse colocar um grupo social, um grande contingente de pessoas como menos importantes, como menos valiosas, assim. E a história aqui apresenta tudo isso de uma maneira bem sutil, de uma maneira bacana, né, artisticamente bem construída, assim, uma grande gráfica MSP. Gráfica MSP tem normalmente uma média muito alta, né? Ela vai de ok para muito boa e Jeremias está nesse aspecto das bem boas. Bom, são esses meus comentários. Espero aí que tenham gostado. E vale a pena ler Jeremias. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar teu joinha se não é inscrito no canal. Se inscreva, um abração e até o próximo vídeo.